A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao EBD 10, um resumo da Escola Bíblica Dominical de forma simples, prática e objetiva em 10 minutos. Assim você continuará os seus estudos e pesquisas. Estamos no terceiro trimestre com essa temática, em edição especial, os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Lição 10 de 6 de setembro de 2020. Provai se os Espíritos são de Deus. Texto áureo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. A verdade a ser colocada em prática nos diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe está em Neemias 6, 10 ao 14, 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 e 1 Coríntios 14 e 29. Diz assim Neemias 6 e 10. E entrando eu, Neemias, em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetábel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? A quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Verso 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que eu tivesse alguma causa a fim de me inflamarem e assim me vituperarem. 1 Tessalonicenses 5:20 diz: não desprezais as profecias, examinai tudo e retenha o bem. 1 Coríntios 14:29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. No entanto, o objetivo geral desta lição é refletir sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. A introdução nos diz: há espíritos de erro atualmente. Ele se manifesta de forma manipuladora, dividindo para desestabilizar a saúde espiritual da igreja local. Por isso, carecemos do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a verdadeira voz de Deus em diversas ocasiões em que participamos. Operações do erro pode ser um prejuízo fatal com implicações graves na vida material da igreja. Portanto, que estejamos em constante vigilância e oração. Primeiro tópico: cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor às palavras proféticas. No entanto, vimos nas lições anteriores que Ageu e Zacarias profetizaram com tanta graça que a construção do templo que estava parada há 15 anos recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Em vista das constantes recusas de ofertas de amizade por parte dos samaritanos, eles mudaram a estratégia e tentaram influenciar o povo judeu por meio das profecias. Assim levantou Tobias e Sambalate para subornar alguns profetas, entre eles o profeta Noadias, a fim de atemorizar Neemias, conforme o contexto da leitura bíblica em classe, dizendo que ele estava em perigo de morte
e deveria fugir para dentro do templo para assim salvar a sua vida. Entre outros, temos o exemplo deixado por Balaão. Isto prova que o profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Aqui, Neemias tinha o dever de examinar, julgar aquela profecia recebida. E ele o fez, e analisou e disse: como eu vou fugir? Como um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que ele não era sacerdote. E ele compreendeu que tudo não passava de um ardil, de uma manipulação de Tobias e Sabalate para o atemorizar, para fazê-lo parar aquela obra, seduzi-lo a pecar. E ele disse em Neemias 6:12: conheci, eu entendi, eu tive o discernimento que não era Deus. Quando estamos com a nossa vida no altar, na presença de Deus, conhecemos, entendemos, é perceptível para a igreja quando a profecia não é de Deus, ou quando a profecia tem acréscimos da carne, da emoção daquele que profetiza. Tópico 2. A Bíblia revela a existência de falsos profetas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A exemplo, os relatos de 1 Reis 13, também nos tempos de Jeremias, em Jeremias 29, 21 ao 23, bem como no tempo do rei Josafá, onde a pergunta foi lançada: não há aqui alguém que possa profetizar? E o rei Acabe respondeu que havia Micaías, um perfil diferenciado de tudo o que falavam os outros profetas. E ele atemorizava o rei Acabe. No Novo Testamento, Jesus advertiu ao anjo da igreja de Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel falsa profetisa ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. Apocalipse 2, 20 e 23. No entanto, a Bíblia adverte que nos últimos tempos, esses nossos tempos, aparecerão falsos profetas. Mateus 24, 11 e 24. O espírito do anticristo entrarão operando grandemente. 1 João 2, 18, 4, 2 e 3. E fará que esses falsos profetas operem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Tópico 3. Devemos julgar as profecias. O conselho bíblico para nós é: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 4 e 1. No entanto, precisamos do discernimento espiritual para analisar e examinar estas profecias. E o despertamento espiritual, o renovo dos dons, nos traz esse princípio. Então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Em 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 21. Não sufoque, não apague, não extingueis o Espírito. Não despreze as profecias. Deixe que profetizem, mas examine tudo, oriente, julgue, analisa e filtra o bem, retenha o bem, mas foge. Foge de toda aparência do mal, de toda aparência do engano. Em 1 Coríntios 14, 29 diz
que fale um, dois profetas e os demais analise, julgue, averigue se está de acordo com a palavra de Deus. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se estão em conformidade com a palavra de Deus, que é a maior profecia revelada a nós. Se não estiver, são consideradas anátemas, pois têm o objetivo de conduzir o povo ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Tópico 4. Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las, conforme vimos nas referências da leitura bíblica em classe. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas? Isso pode acontecer. Que o instrumento humano esteja sem o fruto na sua vida e a transmissão seja prejudicada por esta causa, conforme 1 Coríntios 13, 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse vários dons, mas não tivesse o amor, o fruto, de nada valeria. Nesse contexto, por que devemos julgar as profecias? Porque pode haver um conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas alheios da pessoa a quem está profetizando, isso pode haver o perigo que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza e sair do lado sobrenatural, nem passar pelo espiritual, mas é pessoal. E o Senhor não depende disso para realizar a sua obra. É por isso que devemos julgar as profecias. Tópico 5. Como devemos julgar as profecias? Examinando conforme as Sagradas Escrituras, a maior profecia revelada à humanidade, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo, Amós 7, 7, 8. A palavra de Deus, ela é justa, ela é perfeita, ela é eficaz. Salmos 19 e 7. Como ainda devemos julgar as profecias? Através do dom de discernimento de espírito. O que é espiritual se discerne espiritualmente e discerne bem em tudo. Devemos buscar incansavelmente esse dom de discernimento espiritual. Outro ponto, a profecia se conhece pelo seu sabor. Jó 6, 6 e 7, 12 e 11. Também o sotaque de quem fala, como que o filho da terra conhece quando o estrangeiro fala. E nesse contexto lindo, compare Cibolete com Gibolete em Juízes 12 e 6. E aqui existe um discernimento de raízes, um discernimento de regionalismo, de a identidade. Quando você conhece e se discerne pelo sabor, tem conteúdo, está em conformidade com a palavra de Deus. Eu conheço a voz de Deus, eu conheço como Ele fala, e isso traz um sabor agradável, justo, para a glória de Deus e a edificação da igreja. No entanto, a profecia se conhece pelo seu sabor. Por fim, concluindo, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados.
quando provamos, julgamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente ou abusou do dom de profecias. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Deste modo, a sã doutrina é preservada de qualquer influência e erros humanos. E o Espírito Santo tem a liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Que tenhamos a sabedoria, a graça de Deus, o discernimento espiritual e ficamos com o bom. Retenhamos aquilo que é bem e rejeitamos o que não veio de Deus. Muito obrigado pela sua atenção até o final dessa videoaula. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino, deixe o seu comentário, siga-nos no Instagram e no Facebook. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, classe EBD na paz do Senhor. Meu muito obrigado. Deus os abençoe.